O jogo virou e o mercado de elétricos no Brasil acaba de sofrer um terremoto. Você teria coragem de abandonar o posto de gasolina por um carro que custa menos que muito hatch 1.0 manual e pelado por aí? Pois é, a Renault resolveu chutar o balde e reposicionou o Kwid E-Tech. Ele agora ostenta 2 títulos de peso. É o carro automático mais barato do país e também o elétrico com o menor preço da nossa tabela. Mas calma, será que esse preço baixo esconde uma economia porca ou a marca finalmente acertou a mão no custo-benefício? Hoje vamos descobrir se ele realmente bota o Dolphin Mini para pensar ou se a autonomia ainda é o seu maior fantasma. Aperte o cinto, porque hoje o teste é no detalhe, sem passar pano. Antes de a gente plugar esse carrinho na tomada, aquele recado importante. O Autocar Brasil não tem rabo preso. Se a marca acertou, a gente palita. Se pisou na bola, a gente aponta o erro. Para a gente continuar com essa liberdade, eu preciso do seu apoio. Já esmaga o botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sua inscrição é o que garante que a gente continue sendo a pedra no sapato de quem tenta te vender carro mal equipado por preço de ouro. O cenário mudou. O Kwid E-Tech não está mais sozinho tentando convencer entusiasta. Agora ele tem rivais diretos que não dão descanso. Estamos falando do Dolphin Mini, que chegou com status de estrela, mas um preço que não era tão baixo quanto o prometido, e o veterano Jaque JS1. A briga aqui é centavo por centavo, quilômetro por quilômetro, e a Renault decidiu que a melhor defesa é o ataque no bolso do consumidor. Análise externa e dimensões. Olhando de fora, o visual do Kwid E-Tech ficou muito mais bem resolvido. Ele parou de ter aquela cara de carrinho de golfe improvisado. Frente, temos uma assinatura de luz diurna em LED muito bonita, que inclusive integra os indicadores de direção. Mas o farol principal ainda é halógeno, aquela luz amarela que, convenhamos, destoa totalmente de um carro que se diz tecnológico. Lateral. As linhas são limpas e as rodas de 14 polegadas tentam dar um ar de robustez. O ponto de carregamento fica bem ali no centro da grade dianteira, o que facilita muito na hora de estacionar em carregadores públicos. Traseira. A lanterna agrada e o conjunto geral passa uma sensação de carro melhor resolvido que a geração anterior. Ficou muito melhor. Vamos aos números que você precisa saber. O porta-malas é miúdo, são apenas 290 litros. Não tem compartimento dedicado para os cabos, então eles vão ali, roubando um espaço que já é precioso. O vão livre do solo é de 17,2 centímetros, o que é excelente para a realidade das nossas ruas esburacadas. Em dimensões, ele tem 3,73 metros de comprimento, 1,57 metro de largura e um entre-eixos de 2,42 metros. Mecânica e performance. Debaixo do capô, ou melhor, sob o assoalho, temos o coração elétrico. Motor entrega 65 cavalos de potência e um torque de 11,5 kgfm. Parece pouco? Lembre-se que ele pesa só 969 kg. Na prática, o torque é instantâneo. No semáforo, ele pula na frente de muito carro 1.6. Números. O 0 a 100 oficial da marca diz 14 segundos, mas nossos testes mostram que na vida real ele fica ali próximo dos 11 segundos. Nada mal para um urbano, concorda? Câmbio. Automático, claro, operado por um seletor no console que é super simples de usar. Entrou no carro, a percepção muda. O acabamento continua sendo todo em plástico duro, com parafusos aparentes em alguns pontos, mas a qualidade visual melhorou muito. Temos uma nova central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. O painel é digital e oferece 3 modos de visualização. Conveniência. Ar-condicionado, direção elétrica e os 4 vidros são elétricos. Mas aqui vem um ponto crítico. O motorista não consegue abrir os vidros traseiros. Não tem o botão no comando da porta do motorista. É uma economia que beira um inacreditável. Não podemos bater o martelo, mas parece que os vidros elétricos traseiros foram adaptados. Mas, como diz o velho ditado, é melhor ter do que não ter, mas são detalhes que incomodam no dia a dia.
Se você pensa em comprar esse modelo para fazer corridas por aplicativos, bom, o cliente irá esquecer o vidro traseiro aberto, então fique esperto, principalmente para quem mora em grandes centros onde o perigo é constante. Espaço interno. Ele é para apenas 4 lugares. É um carro para solteiros ou casais com filhos pequenos, ou urbano do dia a dia. Segurança. Aqui a Renault deu aula. São 6 airbags, assistente de partida em rampa, frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa. Ele te avisa e corrige a trajetória, algo raro nessa faixa de preço. Autonomia. O grande dilema. Aqui o bicho pega. A autonomia era uma dúvida, e para muitos, continua sendo a dúvida que impede a compra. Oficial. 180 km no ciclo brasileiro. Realidade. Você consegue chegar a uns 230 km, com o pé bem leve e usando a regeneração. Carregamento. Ele aceita carga rápida, DC, de até 30 kW, o que leva a bateria de 15% a 80% em 40 minutos. Em casa, num wallbox, são cerca de 3 horas. É um carro estritamente urbano. Inventar de viajar com ele exige um planejamento digno da NASA. Preço, garantia e posicionamento. O grande trunfo é o preço, R$ 99.990. Por esse valor, ele se torna uma opção muito forte contra o Dolphin Mini. A Renault também quer tranquilizar o dono. A garantia das baterias é de 8 anos ou 120 mil quilômetros, o que ajuda a diminuir o medo da desvalorização precoce. Pontos positivos. O custo por quilômetro rodado é ridículo de baixo. O pacote de segurança com 6 airbags e frenagem autônoma é o melhor da categoria, e a agilidade urbana surpreende positivamente. Pontos negativos. A autonomia limita demais o uso fora da cidade. O acabamento é extremamente básico, e o banco traseiro é apenas... bom, deixa pra lá. Além disso, o motorista não ter o comando dos vidros traseiros e a chave ser do tipo canivete são economias que não fazem sentido em um elétrico, concorda? Conclusão estratégica. O veredito do Autocar Brasil é muito claro. Ele não é perfeito, não é de luxo, é um carro simples para uso no dia a dia e uma excelente porta de entrada para o mundo dos elétricos. Apesar das falhas de acabamento e de ergonomia, ele entrega equipamentos de segurança que muitos outros carros com valor bem acima não têm. Pare para pensar. Temos hoje diversos carros a combustão com valor próximo ou até mais alto, que são totalmente pelados. No fim do dia, tudo vai da sua análise e da sua necessidade. Você quer economia real e sustentabilidade urbana? Então essa é, sem dúvida, uma opção que você deve colocar na balança. E agora eu quero saber de você. Essa lista de equipamentos de segurança compensa a autonomia limitada? Você trocaria o seu 1.0 a combustão por esse elétrico de R$100 mil? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião ajuda a balançar o mercado. Não esquece de deixar aquele like caprichado e de se inscrever para não perder os próximos vídeos do Autocar Brasil. Valeu e até o próximo conteúdo!